Vocês já repararam como tem algumas coisas que a gente compra e acaba nunca usando? Quando éramos crianças, era um caderno cheio de figurinhas, nunca coladas. Usá-las agora? Não, vou guardar para um outro momento. A gente vislumbrava um futuro em que certamente elas seriam mais úteis, mais bem utilizadas, quem sabe? Cara, isso continua na vida adulta e eu vou dar dois exemplos para vocês. Em novembro do ano passado eu fui para Portugal, novembro de 2024, e eu comprei este caderno, um Bullet Planner. Enfim, caderno bonito, paguei, sei lá, acho que 5 euros nele. E eu fiquei, meu Deus, o sonho de todo jornalista, escritor, etc. é ter um caderninho desse legal para escrever. O caderno simplesmente está em branco desde novembro do ano passado. A segunda coisa que eu percebi foi comprando este creme aqui, que eu acho que todo mundo conhece. E eu comprei ele já tem acho que 2 meses, sei lá. E aí eu abria ele e eu fazia exatamente isso aqui, ó. E passava. Tipo assim, ó, eu não pegava absolutamente nada dele e... Enfim, porque eu gostava de ver o creme, tipo, ficando retinho, sabe? Eu não gostava de abrir, sei lá, ter os buracos. Aí agora eu tô, tipo, pegando bastante, assim, passando no braço, tipo, pra realmente usar o negócio, sabe? Cara, e quando eu comprei esse caderno em Portugal, parecia que ele era... Parecia não, parece, porque eu não usei ainda. Parece que ele é um tesouro que não pode ser intocado, sabe? Parece que eu vou macular ele de alguma forma se eu não usá-lo corretamente ou se eu não escrever bonitinho. E isso não acontece só com caderno, né? Quantas vezes eu compro livros que ficam parados por sei lá quanto tempo na estante porque eu tenho que ter um momento ideal para abrir, ler, sabe? Não posso abrir de qualquer jeito, tenho que abrir e ler, e ter uma experiência com ele. E acho que essa é um pouco a questão. Roupa também, nossa, quantas vezes comprei roupa e tem que ter uma ocasião especial para usar essa roupa e tudo mais. A gente faz isso com milhares de coisas, né? Louça, a gente faz isso com, sei lá, toalha de mesa, a gente faz isso com milhares de coisas. A questão é justamente isso da experiência que eu falei. A gente às vezes está mais focado em cultuar a experiência de como seria do que efetivamente usar aquele objeto que a gente comprou. E o que acaba prendendo a gente não é a utilidade do objeto, mas a expectativa que a gente cria na experiência que a gente pode vir a ter com ele. Que loucura! Isso me lembra um pouquinho do que Ítalo Calvino escreve naquele livro dele, 6 propostas para o próximo milênio. Na verdade, ele não escreve propriamente isso, mas conforme você vai lendo, você vai percebendo que ele fala um pouco sobre essa coisa de os objetos que a gente tem, caderno, isso, enfim, tudo aquilo que a gente tem, eles guardam tanto de nós quanto nós o possuímos, sabe? É como se esses objetos que a gente tem acabassem se tornando personagens e eles tendo a nós. A minha cabeça funciona assim, galera. Então Calvino, Ítalo, não João, ele vai falar um pouco sobre essa questão de como os objetos eles passam a ter um peso maior do que necessariamente só de objetos com uma funcionalidade. Então esses detalhes, essas imagens, esses conceitos que a gente elabora em cima dos objetos que a gente tem, eles acabam tendo mais do que a função imediata dele. Então isso aqui não é só um caderno que eu comprei para escrever, mas há toda a experiência por trás de eu escrever bonitinho no caderno para que eu possa rever daqui a algum tempo. Então, sabe, não é apenas a função. Para que serve um caderno? Escrever. Eu trago novos significados para o meu objeto para que eu possa continuar vivendo. E a gente acaba embutindo neles essa coisa de memória, significado, sentido, que às vezes eles não possuem. A pergunta que fica é, então por que a gente guarda essas coisas que a gente considera tão valiosas? Será que é porque elas têm um valor sentimental ou porque elas representam uma versão idealizada da nossa vida que a gente não tem mais? Será medo de desperdiçar algo precioso, valioso? Mas sei lá, às vezes a gente faz isso com um creme, com um caderno. E entre outra questão, a gente está preservando algo para quê? Sabe, a gente está se privando de uma experiência exatamente para quê? A gente deixa de usar objetos que são feitos para serem usados, a gente acaba deixando de viver esses momentos que eles podem proporcionar pra gente. Então, se a escrita é algo muito precioso e algo muito importante pra mim, como é, então por que eu não... Que diabos eu não usei esse caderno ainda? Por que eu simplesmente não abri e comecei a escrever nele? Sabe? Mas ele é muito bonitinho. Por que eu tenho que escrever uma letra bonita nisso aqui? Eu posso fazer meus garranchos aqui, sabe? Não
precisa necessariamente eu deixar tudo bonitinho, sabe? Parece que a gente tem medo de que as pessoas peguem e vejam que, não, nossa, esteticamente não está bonito este caderno. Só que a experiência é pra mim, cara. Eu comprei esse caderno pra mim, pra eu escrever esse caderno, pra eu ter esse caderno, sabe? E a minha letra nem é tão feia assim, tá? Eu tenho esse outro caderninho aqui que eu uso já, ó. E as anotações até que são bem bonitinhas, ó. Não tem umas coisas tão feias, sabe? A questão que a gente tem que entender aqui é que a gente tá numa briga entre guardar memórias e realmente ter experiências. Só que guardar memórias do que necessariamente, sabe? Na questão do meu caderno. Eu tô guardando memória do que se eu não uso meu caderno? Sabe? Essa do creme mesmo? Por que eu não estava usando creme? Porque eu queria vê-lo esteticamente bonitinho e preenchido até o fim, sabe? Quando a gente para pra pensar nessas coisas, parece uma coisa ridícula, mas é inconsciente, a gente acaba fazendo isso em milhares de coisas. Acho que entra também muito no senso de a gente querer preservar as coisas como elas são belas, bonitas, perfeitas, entre aspas. A gente tem um pouco disso também, né? De querer alcançar a beleza, de querer aquela coisa de a beleza salvará o mundo, sabe? Que Dostoiévski falava. Eu acho que a gente tem um pouco disso também, de querer, ok, usar as coisas, utilizar aquilo que a gente tem, mas sem que aquilo perca a beleza, sem que aquilo perca o valor, a preciosidade. O exemplo das figurinhas, ele é muito bom, porque acaba sendo uma coisa que a gente fazia muito na infância. Eu não lembro de nenhuma pessoa que gastava suas figurinhas à torta e à direita, sabe? Porque pra gente aquilo era importante, aquilo era precioso, sabe? Aquilo era... Nossa, eu fui na papelaria, eu escolhi aquele caderno foi caro, aquele caderno é precioso pra mim e as figurinhas também são preciosas. Então, quando você dava uma figurinha grande, por exemplo, pra alguém, aquilo era um sinal de que você era muito amigo daquela pessoa ou você tava afim daquela pessoa. E aí hoje a gente traz isso pra outras coisas da vida, né? Eu não tô falando simplesmente de objetos, eu espero que você entenda isso. Não tô falando só e apenas de objetos, mas tô falando de modo geral, nas coisas da sua vida, de que você não aproveita pra manter e guardar as memórias. Mas que memórias, se às vezes a gente precisa ter as experiências para que as memórias sejam construídas? E eu quero saber aí agora de você, qual foi a coisa mais bonita, mais bela que você comprou e nunca usou? Conta pra mim nos comentários, eu quero muito saber. E quem sabe a partir de agora a gente começa a experimentar mais e guardar menos as coisas que a gente tem.